Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula de hoje vamos aprender aqui quais são e como a gente pode utilizar as propriedades da proporção, certo? Onde essa proporção ela tem basicamente duas propriedades. Vamos aqui à primeira. A primeira propriedade me diz o seguinte: em toda proporção, a soma ou a diferença dos dois primeiros termos está para o primeiro ou para o segundo, assim como a soma ou a diferença dos dois últimos termos está para o terceiro ou para o quarto. Eita, professor, é muita informação. Deixa eu te mostrar como é que funciona. Vamos relembrar que proporção se trata da igualdade entre duas razões. Além disso, razão é uma fração. Quando a gente tem essa igualdade entre as frações, eu posso dizer o seguinte, que a soma dos seus elementos na mesma fração, ela vai estar diretamente ligada, ou diretamente proporcional, aliás, ao seu numerador ou ao seu denominador. E essa mesma ideia vale para a fração aqui à direita também. Vejamos aqui o seguinte, então. Deixa eu tentar falar para você numa linguagem bem mais clara. Eu posso somar o de cima com o de baixo e dividir pelo resultado que está em cima, fazendo a mesma coisa na outra fração. Então, reparem, eu somo o de cima com o de baixo e o resultado dessa soma eu coloco sobre o de cima. Ou você pode fazer do modo contrário. Eu posso, então, somar os valores de cima e o de baixo e colocar esse resultado como o denominador sendo os próprios valores que já estão embaixo aqui na proporção original. Então, olha lá de novo. A mais B sobre A, C mais D sobre C. Ou então, A mais B sobre B, ou C mais D sobre D. A única coisa que você não pode fazer aqui é o seguinte, ao pegar essa adição entre os elementos de uma mesma fração, eu não posso colocar como denominador letras de posições diferentes. Como assim posições diferentes? Reparem, por que que eu estou escolhendo aqui o A e C e depois estou escolhendo o B e o D? Porque justamente são elementos que estão na mesma direção horizontal. Então, uma atitude que você não pode tomar é a seguinte: eu não posso colocar a soma sobre A igual a soma sobre D. Por quê? Porque A e D estão em diagonal. Assim como também eu não posso pegar a soma sobre B e a soma sobre C. Pelo mesmo motivo, tá? Porque esses dois valores também estão em diagonal. E toda essa ideia que eu acabei de lhes falar para a adição de dois números, ela também vale para a subtração. Então, caso haja necessidade e você tenha como uma informação uma subtração entre os dois valores, você pode fazer o quê? Você subtrai o de cima com o de baixo e coloca sobre o de cima, e você subtrai o de cima com o de baixo e coloca sobre o de cima. Ou então você parte para o outro lado, que é subtrair o de cima com o de baixo na primeira fração, colocando o resultado sobre o de baixo que nela ainda está, assim como também você subtrai o de cima com o de baixo da segunda fração e coloca o resultado sobre o valor de baixo ainda na segunda fração. Mas tu podes pensar assim, professor, essa propriedade que é um pouco complicada, onde é que eu vou utilizá-la? Por exemplo assim, imaginemos que tu tem um problema onde eu tenho uma sala com 40 alunos, tá? E a quantidade de meninos e meninas, ou de homens e mulheres, moças e rapazes, não interessa, ela é diretamente proporcional a 4 e a 4 e a 5, por exemplo, tá? Então, olha só, eu tenho homens, que é proporcional a 4, assim como mulheres, que é proporcional a 5. Além disso, eu sei que o total de homens e de mulheres é igual a 40. Então, repara que, neste exemplo especificamente, você poderia utilizar a propriedade aqui de cima. Por quê? Porque o valor que nós temos identificado já da operação
é o da adição, tá? Então, um exemplo prático sobre isso, de como utilizar a propriedade, é quando você tem que resolver ou que analisar problemas onde você tem um total de elementos, tá certo? E você tem a proporção de cada elemento individual. Aqui nesse exemplo, de novo, insisto, imaginemos que nós temos uma sala de aula, em escola, faculdade, tanto faz, tá? Mas eu sei que o total de homens e de mulheres é igual a 40. E os homens, a quantidade deles é diretamente proporcional a 4, assim como das mulheres é proporcional a 5. Então, a gente até resolveria essa questão aqui por meio de sistemas, utilizando essas regras das propriedades, tá bom? Aqui no caso da propriedade da proporção, perfeito? Como segunda propriedade, repare, temos o seguinte: em toda proporção, a soma ou a diferença dos antecedentes está para a soma ou diferença dos consequentes, assim como cada antecedente está para o seu consequente. Eita, professor, bagunçou aqui a vida de novo. O que eu faço? Deixa eu te mostrar como é que é isso, uma linguagem melhor. Gente, a mesma ideia que nós tínhamos antes para a proporção de A sobre B igual a C sobre D, eu vou utilizar também para te mostrar aqui nessa proporção, tá? Agora é o seguinte, se nessa primeira propriedade nós realizamos a soma entre os elementos pertencentes à mesma fração, eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou realizar a soma ou a subtração na horizontal. Realizando essa soma ou essa subtração na horizontal, reparem que eu estou pegando elementos de frações diferentes, elementos de razões diferentes. E aí, nesse caso, pessoal, quando você for resolver essa adição, eu não posso, de repente, resolver tanto a adição quanto a subtração em diagonal, sempre na horizontal. Então, reparem, eu tenho a soma de A sobre C sobre a soma de B com D. E essa soma, já que formou uma fração, você vai igualar essa fração a qualquer uma dessas duas. Então, aqui, olha só, A mais C, B mais D, desculpa, que é a soma na horizontal, igual a A sobre B, que é a primeira fração. Aqui está essa proporção. Ou então, reparem, A mais C sobre B mais D igual a C sobre D, que é a segunda fração. Então, reparem que nessa situação aqui de baixo, eu vou te mostrar que a mesma ideia a gente utiliza tanto na adição quanto na subtração. Logo, então, nós temos A menos C sobre B menos D igual à primeira fração, que é A sobre B. Assim como também eu posso resolver A menos C sobre B menos D igual a C sobre D, que é a segunda fração. Mas, em relação a isso, nós temos um detalhe bem importante sobre essa subtração, que é a ordem com que você vai resolver a subtração. Como assim? Reparem que eu estou pegando primeiramente A menos C. Quer dizer, eu estou resolvendo a subtração indo da esquerda para a direita. Se você está seguindo nessa ordem, a mesma ordem tem que ser seguida aqui embaixo. Como assim, professor? Reparem, se eu estou pegando A menos C aqui em cima, eu não poderia pegar aqui embaixo D menos B. Por quê? Porque a ordem da subtração nesse caso é da esquerda para a direita. Legal? De repente você pode pensar, mas professor, não faz diferença nenhuma. Com certeza faz toda a diferença. Até porque, de repente, se eu subtraio 8 menos 5, eu tenho um resultado. Se eu subtraio 5 menos 8, eu vou ter outro resultado. Logo, então, a ordem com que você escolhe para resolver essa subtração irá interferir na tua resposta final. Tá legal? E aí, assim como eu te mostrei também esse exemplo aqui da sala de aula, o mesmo exemplo poderia ser resolvido ou utilizado para fazer a segunda propriedade, tá? Então, são propriedades da proporção onde você repara que é muito comum elas serem utilizadas, tá certo? Principalmente na resolução de problemas. Com isso, então, a gente fecha a nossa aula de hoje, onde nós trabalhamos
as propriedades da proporção, certo? Que são pautadas basicamente em duas, onde eu tenho as somas dos valores das frações individuais e colocando depois no seu denominador ou o numerador ou o denominador da mesma fração. Assim como nós temos também na segunda propriedade a soma dos seus elementos na mesma direção horizontal, e aí esta soma vai ser igualada a qualquer uma das duas frações. Ok, pessoal? Então, muito obrigado e tchau.